Ataque israelita atingiu televisão estatal iraniana em direto. O incidente marcou o quarto dia de ataques entre Israel e o Irão. Suspeito de matar congressista democrata do Minnesota, Melissa Hortman, e o marido, foi detido pelas autoridades. Polónia constrói o primeiro parque eólico offshore de sempre. O país quer deixar de viver do carvão e cumprir metas energéticas. Israel ataca a televisão estatal iraniana e a emissão foi interrompida. No momento do ataque, uma pivô estava em direto, tendo sido obrigada a deixar o estúdio. O ataque israelita fez desabar parte da estrutura e provocou uma onda de fumo no local. O ministro da Defesa israelita confirmou mais tarde que as forças de defesa de Israel atacaram o que ele chamou de autoridade de transmissão de propaganda do Irão. O ataque ocorreu apenas uma hora depois de Israel ter emitido um aviso de evacuação generalizada para aquela zona do centro de Teherão. A pivô reapareceu mais tarde de outro estúdio, informando que alguns colegas estavam feridos no local onde tinha ocorrido a explosão, enquanto as imagens mostravam o edifício em chamas. Este ataque marca o quarto dia do conflito, com os militares israelitas a reivindicarem a superioridade aérea sobre a capital iraniana, onde foi visto fumo a sair de vários locais. É o quarto dia de um novo conflito, a guerra entre Israel e o Irão, com os ataques aéreos a continuarem. Nas primeiras horas de segunda-feira, o Irão voltou a lançar mísseis contra Israel. Nos céus de Tel Aviv ouviram-se explosões, o som de mísseis a serem interceptados pelos sistemas de defesa aérea israelitas. Mas alguns mísseis chegaram à terra, morreram 8 pessoas em diferentes pontos do país e outras centenas ficaram feridas. Em Bnei Barak, junto a Tel Aviv, morreu um homem de 80 anos. A 10 km, na cidade de Petah Atikia, mísseis iranianos atingiram um edifício residencial, vários apartamentos ficaram danificados. Mas o exército israelita continua também a atacar o Irão e diz mesmo ter atingido a superioridade aérea sobre a capital iraniana. Os IDF dizem controlar os céus desde o oeste do Irão até Teherão. עכשיו ניתן לומר שהשגנו עליונות אווירית מלאה בשמי טהרן. אנחנו תוקפים בזמן אמת חוליות איראניות שמשגרות טילים לעבר מדינת ישראל, וגם לעבר מטוסינו. Os israelitas dizem estar a conseguir eliminar a capacidade de ataque iraniana. Um bombardeamento em grande escala destruiu 1/3 dos mísseis terra-terra do país. Mas os ataques israelitas também atingiram o hospital. Foi na cidade de Kermanshah, no oeste do país. Os média iranianos dizem que partes do edifício ficaram danificadas e alguns doentes ficaram feridos. Os dirigentes de algumas das principais potências económicas do mundo já chegaram às montanhas rochosas canadianas para a cimeira do G7. No papel de anfitrião da cimeira, o primeiro-ministro canadiano Mark Carney decidiu abandonar a habitual prática de emitir uma declaração conjunta no final da reunião. Um encontro que, este ano, será marcado pela escalada do conflito entre Israel e o Irão e pela guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos. Com muitos dos presentes a desejarem dialogar com Trump numa tentativa de o dissuadir de impor tarifas, a cimeira corre o risco de se tornar numa série de conversas bilaterais, em vez de resultar numa demonstração de unidade. Donald Trump foi um dos últimos líderes a chegar, no domingo, um dia depois de ter sido protagonista de uma controversa parada militar em Washington. Os líderes da União Europeia estão no Canadá, uma viagem para participar na cimeira do G7, que junta alguns dos países mais desenvolvidos do mundo. À chegada, Ursula von der Leyen e António Costa falaram com jornalistas uma conferência de imprensa sobre a situação internacional marcada por muitos desafios. We witness continued Russian aggression against Ukraine. We confront a devastating humanitarian crisis in Gaza with urgent needs growing by the day, and we now also grapple with conflict between Israel and Iran. At the same time, we also face risks to economic growth, risks fueled by policy uncertainty and trade disputes. Quanto ao conflito entre Israel e o Irão, von der Leyen disse ter falado por telefone com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e mostrou-se contra o programa nuclear iraniano. In this context,
Israel has the right to defend itself. Iran is the principal source of regional instability, and we've always been very clear. Iran can never have a nuclear weapon. Quem também vai estar no Canadá é o presidente ucraniano. Volodymyr Zelensky participa na cimeira como convidado. Numa altura em que a Rússia tem vindo a intensificar os ataques à Ucrânia, von der Leyen diz que é preciso fazer mais pressão sobre a Rússia. A presidente da Comissão Europeia vai pedir aos países do G7 para aplicarem mais sanções contra Moscovo. O presidente francês foi à Groenlândia deixar claro que o território dinamarquês não é para ser vendido ou ocupado. Uma manifestação de apoio de Macron depois das insinuações do presidente norte-americano sobre a anexação da ilha. The situation in Greenland is clearly a wake-up call for all the Europeans. And let me tell you very directly that you are not alone. And when a strategic message is sent to you, I want just for you to know that it's clearly perceived by the Europeans as targeting a European land. And this flag you have here is our common flag. Macron parou na Groenlândia, caminho da cimeira do G7 no Canadá, onde Trump também marcará presença. Esteve acompanhado dos primeiros ministros do território semi-autónomo e da Dinamarca. Além da segurança, discutiu as alterações climáticas durante uma visita a um glaciar afetado pelo degelo. Um homem suspeito de disparar sobre 2 legisladores democratas nos Estados Unidos foi detido após 2 dias de buscas. Vance Bolter, de 57 anos, foi encontrado num bosque no Minnesota. É acusado de se ter feito passar por agente da polícia e de ter baleado mortalmente a então líder democrata na Câmara dos Representantes do Minnesota, Melissa Hortman, e o seu marido na casa de ambos no sábado em Minneapolis. O governador Tim Walz considerou que se tratou de um assassinato com motivação política e agradeceu o trabalho árduo dos polícias. Spent Father's Day away from their families to deliver justice for Melissa and Mark Hortman and their children who spent this Father's Day alone. As autoridades referem que Bolter também disparou contra o senador John Hoffman e a sua mulher na residência do casal, também em Minneapolis. Ambos ficaram feridos, mas sobreviveram ao ataque. Os investigadores encontraram ainda uma lista de cerca de 70 nomes no veículo do suspeito, na sua maioria políticos democratas e defensores do direito ao aborto. Foi o fim de um julgamento que durou mais de 3 anos. Um médico sírio, conhecido como o médico da tortura, foi condenado à prisão perpétua por um tribunal alemão por crimes cometidos durante a Guerra Civil Síria. Foi condenado por torturar 9 pessoas e por 2 homicídios em hospitais militares nas cidades de Homs e Medze. Depois de fugir da Síria, instalou-se na Alemanha, onde trabalhou como cirurgião ortopédico, mas foi detido em 2020 depois de ter sido reconhecido. O Paris Air Show, a mais antiga feira de aviação do mundo, arrancou esta segunda-feira, reunindo mais de 2.400 expositores de 48 países para apresentar as mais recentes inovações ao longo da semana. A rivalidade entre a Airbus e Boeing será o foco principal, uma vez que ambos os fabricantes revelaram novas aquisições significativas. No entanto, as tensões globais, as tarifas comerciais e o trágico acidente da Air India vão marcar o evento. França encerrou os 4 principais stands de empresas israelitas na feira por exibirem bombas e outras armas ofensivas, uma medida que Israel já condenou.
Estes são os Baltic 2 e 3, os primeiros parques eólicos offshore a serem construídos na Polónia. A indústria do carvão empregava milhares de pessoas e gerava 57% da eletricidade polaca. Mas uma nova realidade está no horizonte. You can see behind me is actually the first ever construction action. Right now we are installing foundation monopiles and transition pieces. On my right hand, your left, you can see the vessel Lone installing transition pieces. Com muitas minas a tornarem-se não rentáveis e as antigas infraestruturas em declínio, a Polónia espera que estes 1,2 gigawatts de eletricidade apoiem 1,5 milhões de lares polacos. It will need to phase out coal, not only because of climate ambitions, but simply because we don't have coal anymore and we don't want to be reliant on imports from third countries. So it's in the very interest of the Polish economy to invest more into renewables, to invest more in nuclear and to see some stabilization from natural gas as well. O nuclear também está na mente da Polónia. A poucos quilómetros daqui, a primeira central nuclear de sempre também será construída pela Baltic Power. Nuclear will play a quite significant role in the Polish energy mix. So right now the stability or the fundamentals of the electricity system is provided by coal. What we'll see is that the nuclear will provide this baseline, on top of which we'll see renewables and gas as a stabilizer. O parque eólico deverá ter um ciclo de vida até 30 anos e ser uma parte importante da transição energética. A Polónia aposta agora no nuclear e nas energias renováveis, depois de uma dependência do carvão de anos e com uma próxima ronda de encerramentos de minas na calha.